Uma outra notícia, uma ala do agronegócio e integrantes de associações do setor passaram a defender que Jair Bolsonaro abra mão de sua candidatura à presidência em 2026 e indique logo um nome da oposição que tenha chances de derrotar o atual governo. Em meio a esses movimentos, o ex-presidente chegou a sinalizar o seu apoio ao governador Tarcísio de Freitas recentemente, durante um encontro, um evento com pecuaristas. Tarcísio é apontado como o nome mais adequado para representar a oposição devido aos processos contra o Jair Bolsonaro que avançam no judiciário. Representantes do agro avaliam que, se o ex-presidente insistir em afirmar que está na disputa até o último momento, o último minuto, vai impedir que outra liderança consiga ganhar espaço, musculatura e começar de fato a sua campanha. Tarcísio reforça que vai disputar a reeleição do Estado, aqui de São Paulo, mas já possui o apoio dos maiores partidos para a disputa. Começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila, essa ala do agronegócio manifestando o desejo, ainda que de maneira tímida, mas que o ex-presidente indique logo o sucessor e anuncie quem vai herdar o seu capital político. Dávila. Essa turma precisa tomar chá de camomila, ter calma, ainda não está na hora de falar nada. Está muito certo, o jogo está começando a ser jogado. E musculatura política, Caniato, se ganha começando a trabalhar desde já. Eu participei já de várias rodas de conversa com os governadores. Ninguém fica tratando de tema nacional, fica todo mundo só dizendo o que está fazendo no seu estado. Desse jeito, vai precisar de muita proteína para ganhar musculatura, porque não é assim que ganha musculatura, não. É começar a entrar no debate nacional, é começar a expor suas ideias, é começar a trazer aquela semente da esperança nesse Brasil da desesperança que nós vivemos hoje. E isso não precisa do aval de ninguém, é só começar a arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Então, o presidente Bolsonaro tem enorme sensibilidade política. Ele sabe a hora exatamente que ele vai fazer o quê, como é que ele vai jogar. Enquanto isso, os presidenciáveis têm que começar a se mobilizar, a se tornar conhecidos, a tratar de temas nacionais e a mostrar que estão no jogo. Isso é muito importante, porque senão, musculatura só acha que é por... É que nem você não vai fazer ginástica na academia e você acha que ficar do lado do fortão você vai ficar forte. Não, você não vai ficar forte. Você vai ficar forte se você estiver fazendo exercício. Então, tem que começar a fazer exercício. Eu acho que hoje o comportamento dos presidenciáveis em relação aos temas nacionais está extremamente tímido. Por isso, é bom começar a ir para esta Academia dos Temas Nacionais e começar a expor suas ideias, sua visão de país, para começar a ganhar a tal da musculatura política. Mas esses representantes do agronegócio, Mota, indicam que uma demora de posicionamento de Jair Bolsonaro poderia elevar o risco de derrota, porque abriria um vácuo e permitiria que a base governista, o grupo progressista da política brasileira, se fortalecesse nas discussões dos principais temas. Eu acho essa opinião questionável, porque é preciso pensar esse suposto vácuo aberto pela direita seria preenchido exatamente com o quê? Onde está a novidade que vai preencher esse vácuo? Essas especulações, ao meu ver, são apenas isso, especulações. Eu acho que não há hipótese das eleições presidenciais do ano que vem serem uma disputa calma e normal. A não ser que acontecesse um milagre no Brasil, e eu não acredito em milagres, pelo menos não em milagres produzidos pela mão do homem. O caminho até 2027 vai ser pontilhado por insegurança, incerteza e muitas surpresas, para o mal e para o bem. Pois é, a gente vai tratar de novidades também no próximo giro. Você, Kriegner, posicionamento desses empresários, produtores do agronegócio, a defesa de que Jair Bolsonaro tome uma decisão já antecipada, indicando quem sairia em seu lugar caso ele
continue inelegível? Enfim, acha que esse é o momento de ele tomar uma decisão ou há muita água para passar debaixo dessa ponte? É o momento de construir uma decisão, mas não de anunciar essa decisão, né, Canhato? Acho que a questão aqui é quem é que está perguntando. Será que está perguntando para poder, de fato, apoiar e respaldar, ou estão perguntando para poder crucificar? Porque quando nós temos aí um grupo de 8, 10 presidenciáveis, fica realmente difícil bater em todos eles. Mas quando um parece que tem a maior possibilidade de receber aí a bênção, então o alvo já fica mais direcionado. Me parece que é isso, porque não existe vantagem alguma para ser anunciado agora quem vai ser a pessoa apoiada pelo presidente Bolsonaro. Na verdade, eu concordo muito com o que o Dávila trouxe aqui, porque, de fato, o que os governadores e os presidenciáveis precisam fazer é mostrar serviço e mostrar competência para o cargo. Precisa mostrar que são bons governadores, que fazem o que estão fazendo hoje, mas que também seriam bons candidatos à presidência, porque as eleições municipais do ano passado mostraram que a transferência de votos ela não é garantida. Muitos dos candidatos apoiados por grandes padrinhos, inclusive o presidente Bolsonaro, não foram eleitos. E aqueles que foram eleitos não foram eleitos com muita margem ou com muita facilidade, ou seja, a transferência não é tão garantida assim. Portanto, se tudo que eles esperam agora para garantir essa vaga é a decisão do presidente Bolsonaro, aí realmente nós estamos errando muito o cálculo político, porque o que eles precisam mesmo é garantir, apesar da decisão do presidente Bolsonaro, que eles são a melhor opção para o futuro do nosso Brasil. E essa lição de casa parece que tem gente se recusando a fazer, né? Dávila, o Mota trouxe um questionamento importante sobre o vácuo, seria preenchido por quem? Tem alguma novidade? E a gente acompanhou nos últimos dias notícias que indicam uma negociação de Ciro Gomes com o PSDB, inclusive pensando em uma candidatura à presidência da República. Quando a gente olha para o lado mais progressista da política brasileira, por diversas vezes vocês batem na tecla que a principal figura do progressismo brasileiro não permitiu que outras lideranças se desenvolvessem. Mas Ciro Gomes é um nome já muito conhecido, disputou várias eleições, a última pelo PDT, e o que poderia representar uma migração ou retorno dele, né, ao PSDB, hein, Dávila? O PSDB está buscando a ressurreição e Ciro Gomes é uma tentativa de ressurreição política de um partido que acabou. Aliás, tem só um governador agora do PSDB e que logo deve migrar para outra sigla, para aquela sigla que leva todo mundo embora. É isso que vai acontecer, vai ficar sem ninguém. E aí, uma andorinha não faz o verão. Mas o ponto, o Mota trouxe aqui o clima que vai ser 26, e ele tem toda a razão. Aliás, o Warren Bennis, um grande teórico de liderança, ele falava que nós vivemos o tal do VUCA. O VUCA é o acrônimo de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. É exatamente essa a atmosfera do momento que nós vivemos. É o VUCA. E no VUCA, você vai ter que ressuscitar, como eu disse, essa capacidade de sonhar. O Martin Luther King se tornou um grande líder porque ele falava que ele tinha um sonho e esse sonho ele mobilizou milhares de pessoas. Ele não falou que ele tinha uma planilha, ele não falou que ele tinha um business plan. Não adianta chegar a ficar contando o que você está fazendo na gestão pública. Olha, arrumei aqui a diminuir o gasto. Isso aí não faz ninguém se mobilizar em relação ao futuro. Então, essa turma que quer ganhar musculatura precisa responder à pergunta de Martin Luther King. Qual é o sonho? Qual é a esperança? Porque sem sonho e esperança é difícil mobilizar as pessoas nessa área do VUCA, da volatilidade, da incerteza, da complexidade e da ambiguidade. Mota, quando você fala das ideias, você sempre defende as ideias e a gente olha para a direita brasileira e observa que há pautas comuns aos vários grupos que se identificam como grupos de direita. Mas há também cisões, né?
há assuntos que são tratados de formas diferentes. Você acredita que é possível superar essas dificuldades em torno de uma coalizão, uma frente ampla da direita? Não sei se a gente consegue tratar disso nesses termos e podemos superar ou observar a direita superando essas dificuldades para 2026 e caminhando em um mesmo propósito, de mãos juntas, Mota? Normalmente, Caniato, eu responderia essa pergunta dizendo que essa é uma tarefa muito difícil e complicada. Mas o governo federal tem facilitado enormemente essa tarefa. Então eu acho que não há nada mais fácil hoje no Brasil do que os grupos de direita encontrarem pontos em comum. Por exemplo, são todos contra a liberação de drogas, de qualquer tipo que seja. São todos a favor de punição dura para criminosos. São todos contra esse conceito ideológico de ressocialização. Você pega um criminoso que cometeu um crime bárbaro, em vez de puni-lo exemplarmente, você trata ele como se fosse uma pobre criança que não sabia o que está fazendo. Eu acho que todos os grupos de direita vão se juntar no repúdio ao alinhamento do Brasil com os piores regimes da história da humanidade. Eu acho que todo mundo vai ser contra o aumento de gastos sem controle do governo. Então eu acho que vai ser muito fácil conseguir o alinhamento entre os grupos de direita. Mas eles não podem deixar de agradecer ao governo federal por isso. Sem o governo federal e esse seu plano totalmente incompreensível de governo, nada disso seria possível. Pois é, uma pessoa me disse, viu, Kriegner, que a propaganda pró-oposição já está rolando, né? Basta abrir os jornais que você acompanha exatamente uma propaganda muito positiva para que o eleitorado escolha alternativas em 2026. Mas eu queria também a sua reflexão, Kriegner, sobre os grupos que a gente pode destacar na direita brasileira, os muitos players, né, os muitos nomes aventados, e se você entende que quando esse momento afunilar, quando os partidos tiverem de decidir, haverá uma concordância em escolher aquele que os partidos entendem como sendo mais competitivo, ou você acha que isso acontece em torno de alguns nomes? Se esses nomes não estiverem disponíveis, cada um vai seguir a sua convicção, lançar um candidato, e aí, naturalmente, aquele que se der melhor, for para um segundo turno, aí haverá uma junção de forças. Mas, possivelmente, se não houver um consenso em torno de um nome, cada um deve lançar o seu. Me parece, Caniato, que a decisão está bem clara ali de que todos vão se unir, todos não, perdão, a maioria vai se unir ao redor daquele que for o abençoado pelo presidente Bolsonaro. Acho que isso está bem dado, independente da opinião dos partidos, justamente porque os partidos podem propor cenários, podem propor quadros, porém é inegável e incontestável, na verdade, que o presidente Bolsonaro é a maior figura mais popular de direita que nós temos hoje. Então, a quem ele escolher, a quem ele selecionar, a tendência é que os outros venham juntos. Inclusive, isso tem sido declarado por alguns desses presidenciáveis. Agora, os grupos de direita que talvez se rebelarem por uma razão ou outra, né, e rebelar aqui sem nenhum juízo de valor, mas não seguirem a indicação do presidente Bolsonaro, vão ter que ter uma narrativa muito clara, porque vai pegar mal para aqueles que hoje estão se posicionando, dizendo, não, nós cremos e vamos esperar aqui no posicionamento do presidente Bolsonaro, e uma vez que esse posicionamento não agradar aos seus interesses pessoais, vão indicar outros ou vão fazer oposição a esse posicionamento. Isso para o eleitor, especialmente o eleitor de direita, o eleitor da centro-direita, vai olhar com uma certa estranheza. Claro que nós temos candidatos, por exemplo, como é o caso do Caiado, governador de Goiás, que já declarou, independente da decisão do presidente Bolsonaro, eu sou candidato, eu sou pré-candidato e não vou seguir ou me impedir de ter essa experiência, porque justamente esse é o meu objetivo pessoal. Então ele é uma figura que com certeza vai estar no páreo, se o partido assim permitir, independente da decisão do presidente Bolsonaro. Mas os demais já têm declarado um alinhamento muito próximo e uma inclinação a seguir a indicação do presidente.
Eu concordo parcialmente com o Kriegner, Dávila, porque a depender da escolha de Jair Bolsonaro, eu não sei se as siglas embarcariam. Por exemplo, se Jair Bolsonaro entende que Tarcísio de Freitas é a figura mais indicada para disputar a presidência da República, parece haver uma concordância entre esses partidos de centro-direita e de direita. Mas se ele optar pela esposa ou pelo filho Eduardo, não sei se as demais siglas abraçariam esse projeto, entende? É verdade, Canhato. O importante é estar unido em torno de propostas, como bem disse o Mota. Isso que é importante. Porque vamos dizer o seguinte, qual é o cenário? O cenário é o seguinte, uma pesquisa começa a dar que o candidato A, ou lá, sei lá, o Tarcísio, começa a abrir muito a diferença em demais os outros, o Bolsonaro apoiaria aquele candidato e aí teríamos aí uma eleição mais disputada. Mas vamos dizer que essa pessoa não consegue atingir esse nível importante nas pesquisas. Aí é importante que tenha mais pessoas, justamente para você ter 3, 4 candidatos da direita batendo no candidato da esquerda, do governo. Aí você tem 3 batendo e no segundo turno estaria todo mundo unido. Então a estratégia só pode ser definida muito mais à frente para saber como esses candidatos estão desempenhando nas pesquisas de opinião. E além das pesquisas de opinião, tem que fazer muita pesquisa qualitativa e quantitativa. O Mota não gosta muito de pesquisa, mas tem que fazer, viu, Mota? Qualitativa e quantitativa para ir balizando os discursos, as atuações. Então, assim, se amanhã um abre 30 pontos, um tem 30% e os outros estão tudo com 5, 6, é óbvio, fica muito mais fácil você unir em torno desse nome. Mas se amanhã eu tenho 15, eu tenho 18, eu tenho 21, 23, por que você vai abrir mão? Porque tudo pode acontecer no jogo. Então, é preciso ver como que esses nomes estarão performando. E para performar bem esses nomes, voltamos à pergunta anterior. É preciso ganhar musculatura política, é preciso começar a expor ideias. E esta é uma batalha que já deveria ter começado pelos presidenciáveis. Porque o que eu vejo hoje, muito discurso técnico, contando os feitos do seu estado, mas falando pouco sobre Brasil. Andréa Nedilha destacando o governador do Paraná, ela é do Paraná, destacando os feitos do governador Ratinho Júnior, entendendo que ele pode disputar a presidência da República. Agradecer também José Luiz Botelho, Maria Aparecida de Luca, Marcelo Camargo, várias pessoas participando do nosso debate virtualmente aqui no nosso chat. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais notícia, informação, análise e debate. Eu conto com você, é bem rápido, 1 minuto e 20, até já.